This meeting is being recorded. Bom, então, só retomando aqui para constar na nossa gravação, nós vamos ouvir agora a explanação do professor João Gerardo Cunha, né? Doutor em filosofia e coordenador do grupo de estudos sobre Platão e professor da disciplina de filosofia antiga da Universidade Federal de Lavras, a UFA, abordando o texto O Diálogo Parmênides de Platão. Você. Obrigado, Lia. Bom, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de tentar trazer, contribuir com o debate de vocês. Inicialmente, na verdade, a minha área de pesquisa assim, é filosofia política. E, assim, a filosofia grega e Platão em especial sempre foi uma paixão especial. Assim. Mas, por circunstâncias de aposentadoria, uma série de coisas, eu acabei estudando filosofia alemã, mas desde sempre mantive paralelamente uma pesquisa, assim, e os cursos, né? Desde a época, agora, perdão, alguém disse aí que está no Rio, né? Eu morei muitos anos, Raquel, morei muitos anos no Rio, antes de vir para Lavras, né? Eu sou de São Paulo, e desde a PUC, no Rio, enfim, curso sobre Platão, enfim, tentando, eu acho, um autor realmente fascinante, inaugural, com muitas perspectivas de leitura, enfim. Bom, e a outra coisa é de Lacan, eu ouço falar aqui, minha companheira, irmã da Lia, trabalha em filosofia da psicanálise, trabalha Lacan, então eu ouço algumas coisas, mas isso não significa que eu tenha qualquer competência para falar sobre isso. Ali me passou aquele artigo, né, O Passo de Parmênides. A partir dali eu tentei, né, fazer algum tipo de recorte, assim, porque é muito difícil, né? São muitos assuntos realmente para trabalhar inicialmente, né, introdutoriamente. E aí eu dei uma olhada para tentar entender um pouco qual o percurso. Assim. Bom, nessa ideia, já começando, então, a minha ideia vai ser apresentar um pouco para vocês a estratégia, assim, esse estilo argumentativo, né? O que significa argumentar com hipóteses. Isso é um estilo assim, que Platão adota, ele adota muito cedo. Isso coloca algumas dificuldades de interpretação, mas, ao mesmo tempo, torna muito rico, assim, muito as possibilidades de interpretação, né, dos diálogos em geral e desse em particular são muito abertas, né? Isso vai ser um ponto que eu vou insistir com vocês. Então, a minha ideia inicialmente, eu vou esclarecer, digamos, algumas coisas mais gerais sobre digamos, o que a gente poderia chamar desse estilo platônico, em particular, esse estilo de uma argumentação com hipóteses. E depois eu separei uma das hipóteses, né, a hipótese final, e ela vai ter um sentido aqui para o que eu quero assim, levantar como questão de fundo. E depois, como eu comentei com a Lia, eu acho que talvez seja interessante deixar um bom espaço para questões, porque é a partir daquilo que interessa um pouco a vocês, sabe, daquilo que surgir para vocês a partir desses elementos, eu posso aprofundar, explorar mais um aspecto ou outro, para não ficar nesse trabalho de adivinhação, né? Quer dizer, o que será que seria, né, uma contribuição, né? Bom, o Lacan, ele gosta de coisa encrencada, hein, meu? Esse diálogo é um diálogo extremamente abstrato, extremamente difícil, e mesmo, digamos, para um público mais, digamos, iniciado nos diálogos platônicos, ou na filosofia grega em geral, é um diálogo que põe problemas assim de várias ordens, né? Então, eu gostaria de começar dizendo o seguinte, né? Alguns diálogos, né, alguns textos, né, a experiência de vocês deve confirmar isso. Tem alguns textos que você pode, digamos, fazer uma apresentação supostamente neutra, né, quer dizer, dizendo mais ou menos qual é o tema, qual é a tese, qual é
o objetivo e tal, e depois, em mais, digamos, a hora que você desce num nível de mais a profundidade, mais detalhes, é que aí você vai para a disputa de interpretações. O Parmênides é mais complicado. O Parmênides, na verdade, de saída, a gente tem que fazer algumas opções interpretativas. Evidentemente que eu, né, vou apresentar uma delas, compartilhada com uma série de especialistas no assunto que eu andei lendo ao longo da minha trajetória, desde a graduação, enfim. Eu continuo dando curso sobre Platão, é uma das minhas disciplinas, né, atribuídas a mim aqui na universidade, mas, como eu disse, isso já começou muito antes, desde a PUC, né? Eu fui professor na PUC do Rio durante 13 anos. Pois bem, uma das coisas que eu li, né, eu acho que no Lacan, né, tentando me... Bom, que recorte eu vou fazer? Eu acho que é uma das coisas que a Lia, de alguma maneira, comentou no início, antes da gravação, assim, os diálogos platônicos, que isso é uma das coisas que me fascina, eles permitem muitas leituras, né? E eu acho que a filosofia do Platão ela foi meio que estigmatizada, e há razões históricas para isso, há uma apropriação cristã do pensamento platônico, né? E que acabou, assim, digamos, dogmatizando Platão, né? Mas eu acho que os diálogos eles são muito abertos e me parece que isso era uma estratégia de Platão. Então, a primeira observação importante, né? Todos os diálogos platônicos eles não foram escritos para os alunos de Platão, eles não foram escritos para o iniciado, digamos, em filosofia. O que se debatia na academia, enfim, qual seria a posição filosófica, né, sobre certos temas de Platão e tal, isso a gente pode conjecturar a partir... Agora que eu percebi, perdão, a minha câmera... Não, o computador está enquadrado. A gente pode conjecturar a partir de alguns testemunhos, né? Por exemplo, o filósofo Aristóteles, que é muito conhecido também, que foi aluno da academia por 19 anos. Ele deve ter aprendido alguma coisa. Então, a gente usa aquilo que Aristóteles fala sobre Platão, por exemplo, né, mas não só, como uma referência para tentar entender o que acontecia ali. Mas a gente sabe que é uma coisa muito aberta, né? Por exemplo, Aristóteles dava aula de retórica, né? Enfim, dava aula, cobrava, dava aula, ou seja, dava aula dentro da academia e o Platão lá escrevendo contra a retórica. Então, a gente sabe que era um ambiente muito aberto, mas a gente... o que chegou a nós, fora esses testemunhos, né, que a gente tenta, alguns especialistas tentam reconstruir, por exemplo, há uma linha de interpretação muito forte no século XX, está sendo traduzida para o português, exatamente não, pela editora Loyola, que é uma linhagem italiana de autores que vão insistir no que eles chamam de doutrina não escrita de Platão, ou seja, como a gente poderia, a partir desses testemunhos, reconstruir o pensamento platônico, que era aquilo que, de fato, era debatido dentro da academia, e à margem dos diálogos, né? Acho uma estratégia um pouco arriscada, mas não convém entrar nisso aqui, mas a nota, né, a observação preliminar é essa. Os diálogos, Platão escreveu com um propósito de levantar questões e debater com um grande público. Ele está falando com os atenienses, em particular, né, de maneira geral, mas ele não está escrevendo para o público da academia. Lógico que não é um público... Há diálogos que, sim, por exemplo, se a gente pegar um diálogo como Protágoras, né, que depois de Platão a gente chama de sofista, né? É um diálogo mais, assim, de um período mais inicial da obra do Platão, isso é controverso, mas a maioria dos intérpretes diz isso, e ali, por exemplo, eles estão debatendo sobre, um dos poucos textos, aliás, de Platão, sobre o funcionamento da democracia, né? Esses diálogos visavam um público muito mais amplo, né? O ateniense, o cidadão, de uma maneira geral. E diálogos como esse, né, o Parmênides, era um grande público, mas não era tão grande assim, porque era um público, digamos, mais erudito, com alguma formação, e essas ideias circulavam, né? Nós sabemos, por vários testemunhos, por exemplo, que a tese, né, ou as teses que são imputadas a Parmênides, a esse filósofo, esse pensador, né, do passado grego, elas teve grande influência,
né? Não por acaso está presente aqui no texto do Platão. Então, assim, a pretensão de Platão é levantar questões, né? Agora, nessa medida, várias teses, várias posições filosóficas, várias posições políticas, várias posições sobre o funcionamento da educação, etc., vem junto, né? Mas a primeira, eu acho que isso torna os diálogos interessantes desse ponto de vista, né? Eles permitem múltiplas leituras, porque esse me parece que era o propósito de quem escreve para um grande público, é levantar um debate, muito mais, né, do que propriamente defender só aquela tese, embora isso ocorra em vários diálogos. A segunda observação, assim, para a gente começar, né, a nos aproximar desse diálogo em particular, é a partir do final do século XIX, né, nós conseguimos, enfim, né, a literatura especializada, os especialistas, se criou um método que se chama estiliometria, né? Você consegue mais ou menos mapear, isso é usado até no direito, você consegue mais ou menos mapear uma espécie de estilo discursivo pelos verbos que a pessoa usa, pelas construções gramaticais, enfim, né? Então, começou-se uma grande discussão sobre os diálogos que eram autênticos e os diálogos que não eram autênticos, né? E, sim, em segundo lugar, veio junto com isso também, claro, essa não é a esse não é o único instrumento, você utiliza de outros recursos para conseguir fazer isso, mas esse é um deles. E aí, hoje, né, você consegue, mais ou menos não, é bastante consensual, vários diálogos que foram atribuídos a Platão em algum momento não foram escritos por Platão. A gente sabe, esses diálogos são chamados de apócrifos, né? Não é o caso do Parmênides. Tá? Parmênides, como alguns outros, né, ao longo de toda a história, né, de 2000 anos aí de interpretação de Platão, nunca esteve sob júdice, né, esteve em questão. Mas, junto com isso, vem uma outra questão, né? Como organizar esses diálogos do ponto de vista cronológico. Você vai ler Lacan, você tem lá a sequência de seminários, enfim, você tem alguma referência, fazendo propaganda, aliás, a tese da Leva, explorar lá o estruturalismo, a presença, né, num momento, pensamento Lacan, enfim, você consegue situar um pouco as coisas, né? E, no caso dos autores antigos, não só de Platão, isso é mais difícil. Mas, com a estiliometria, você conseguiu mais ou menos fechar alguns blocos de texto. E eu estou falando isso por quê? Porque nesses blocos de texto, você separou, digamos, aquilo que classicamente então se chama diálogos de juventude, de maturidade do período tardio. O Parmênides, que é o nosso objeto aqui, é o nosso tema hoje, ele está depois do período de maturidade, onde exatamente aí os intérpretes brigam e vão continuar. E acho que é uma discussão infinita. Mas o que é interessante é que, assim, se você pega diálogos de juventude, eu falei há pouco do Protágoras, né, que é o nome de um pensador da antiguidade, contemporâneo a Platão, que ele, Platão, não chamava de sofista, né, junto com Borges, com Hippias e com tantos outros. E tal. Um parênteses muito rápido, né, um livro muito interessante, de uma autora francesa, Bárbara Cassin, traduzido para o português, O Efeito Sofístico, né, como a gente lê mal esses autores, primeiro porque chegou pouco da sua produção material, né, dos seus textos até nós temos fragmentos, e segundo, que a gente lê com as lentes do inimigo, né, lê com as lentes de Platão. Mas, enfim, Platão chamava, e a gente passou a chamar também de sofistas, por exemplo, então, Protágoras, um diálogo já quase do período de maturidade, que é o Meno, vou me referir a ele daqui a pouco, e esses diálogos, eles têm uma característica. Qual a característica? Nesse espírito assim de levantar questões para o grande público, esses diálogos terminam no que os gregos chamavam, Platão nomeava, de aporia. A palavra não é inventada por Platão, ela existia, significa impasse, não passagem, né? Poros é passagem, né? É curioso, empório, né? A minha geração para trás sabe, né? O empório, aquele lugar que vendia de tudo, né? É o lugar onde passam mercadorias, né? E poros, né, no uso hipocrático, né, no uso medicinal, né, os poros, e a aporia, o alfa, o A, né, no português, é privativo, né, como amoral, né,
Então, é não passagem, né? Você tem um impasse. Ora, e esses diálogos, portanto, eles não pretendiam, evidentemente, né, seria um contrassenso, né, que eles estivessem apenas defendendo alguma tese, né, alguma posição filosófica. Estão muito mais ali para levantar questões para um público maior, etc. E exatamente tinham essa característica de serem o que os especialistas chamam de aporéticos, né? Depois, os diálogos de maturidade, eles são os mais doutrinais, né? Os diálogos nos quais aparecem posições mais conclusivas, né? E não aporéticas, embora o impasse, né? Esse momento de impasse, ele faça parte do movimento de uma discussão, do movimento dos diálogos platônicos. Pois bem, a questão digamos, né, um pensamento, uma doutrina, né, ela não sai pronta da cabeça de um intelectual, da cabeça de uma pessoa. A pessoa vai pensando, vai tomando contato, né, no caso de Platão, com o orfismo, com o pitagorismo, enfim, né, ele vai, né, com o próprio Parmênides, né, com as teses de Parmênides, com as teses de Heráclito, assim por diante, e é natural que ele vá, né, reelaborando questões, elaborando posições. Bom, então isso dá para a gente marcar. Então, aqueles que são de juventude, aporéticos, os diálogos de maturidade, que são mais doutrinais, né? Então, o Banquete, o Fedro, a República, enfim, esses grandes diálogos de onde saem as grandes teses, né, que nós atribuímos a Platão, sobre a política, sobre o bem, sobre a justiça, sobre a educação, a condenação ao Homero, né, tão comentada, né? Uma boa parte da literatura se dedica a isso. A questão é que, a partir de um determinado momento, Platão volta a escrever textos que são aporéticos, né? O que coloca uma questão, né? Digamos, se inicialmente isso faz sentido, quando você está num processo ainda de elaboração inicial de um pensamento, né, de uma reflexão sobre determinados temas, depois que você apresentou esses temas, né, nos grandes diálogos República, principalmente, né, que reúne uma série de temas, porque ele voltar a escrever dessa forma. Essa segunda observação, então, de que o diálogo Parmênides, então, nós sabemos que é um diálogo do final da maturidade, do período tardio, e ele tem essa característica. Ele é um diálogo aporético, ele é um diálogo onde há várias hipóteses, eu vou falar delas daqui a pouco, há vários caminhos explorados, mas, assim, você não tem, eu vou mostrar no final aqui da apresentação, você não tem assim uma tese definitiva, né, a rigor. A rigor não, você não tem uma tese definitiva. Essas teses parciais, chegou. Essas teses parciais podem ser interpretadas com maior ou menor peso, né? Bom, dito isso, então, o Parmênides ele é um diálogo período tardio, e aí eu comecei dizendo que o Lacan escolheu a dedo, ele escolheu um dos diálogos de difícil interpretação, porque, de saída, né, você enunciar o resumo, olha, esse diálogo fala disso, esse diálogo tem tal objetivo, etc. Você pode fazer acerca de alguns outros diálogos, nesse caso é mais complicado, e nesse caso implica, né, tem como consequência você decidir por uma interpretação. Eu vou falar rapidamente disso para me aproximar mais desse texto, que é o nosso objetivo, mas eu acho que essas observações iniciais elas ajudam a situar um pouco. No caso do Parmênides, digamos, há duas correntes de leitura que dá para mapear, depois, se alguém tiver interesse em se aprofundar e tal, posso passar as referências em detalhe, mas aqui eu achei que, né, não era o caso. Mas há duas grandes correntes. Em filosofia, inventaram um negócio que chama filosofia continental, que significa os europeus em geral, né, a França, em particular, a Alemanha e tal, e a ilha britânica, né, os ingleses, e lá, em língua inglesa, se desenvolveu um negócio que eles chamam de filosofia analítica, né, de viés analítico. Então, analíticos e continentais, né? Eu não gosto dessas rubricas, eu acho elas meio forçadas, mas o fato é que, se vocês quiserem, na linhagem analítica, o Parmênides significa aquilo que está no artigo que eu me referi há pouco, né, o Passo de Parmênides, que, nesse diálogo, Platão faz uma autocrítica radical, ou seja, aquilo que eu falei lá da teoria das ideias, da República e tal, enfim, as teses doutrinais atribuídas a Platão,
isso Platão estaria, com esse diálogo, ele estaria sinalizando para o abandono dessas teses. Essa é uma tese radical e, portanto, o que ele vai escrever depois não tem a ver com aquilo. No oposto, né, você tem os saudosistas, assim, que acham que não há nenhuma mudança significativa, né? Quer dizer, seria possível assim você ler numa espécie de grande continuidade a obra platônica, né? Como ensinou Aristóteles, o caminho do meio sempre é o mais, né? Se você estiver errado, você está sempre à meia distância do erro, né? Se estiver num dos polos, você pode estar extremamente errado. Mas uma interpretação intermediária é de que, de fato, esse texto significa alguma mudança, significa alguma autocrítica, mas não necessariamente um rompimento, como querem os filósofos, os intérpretes, né, de linhagem britânica, chamados analíticos, né? Bom, então, de saída, não só é um diálogo cujo teor é abstrato, etc., né? Não só nos seus detalhes ele é complexo, mas, na verdade, o modo de você se aproximar dele, a abordagem que você vai fazer dele, na verdade, tem uma implicação geral para o modo como se compreende a filosofia platônica. Não por acaso, é um dos diálogos, assim, que eu diria, até onde, né, vai o meu conhecimento, mas que eu diria que há menos consenso, né, entre os intérpretes, né? Pois bem, dito isso, então, são essas notas introdutórias. O diálogo, né? Platão ele fez uma opção desde o início, né? Que é essa forma que desapareceu como estilo discursivo, desapareceu depois do mundo clássico grego, foi retomado em alguns momentos, né? Por exemplo, durante a Revolução Científica, né? Galileu, né, escreve a grande obra Condeno Galileu, diálogo sobre os dois máximos sistemas de mundo. Aliás, tem a ver com isso, tem a ver com uma espécie de retomada do platonismo à margem da universidade, que era aristotélica via interpretação de Tomás de Aquino. Então, para dar um exemplo, né, no século XVII surge essa forma de novo, ela meio que se perde, enfim. Então, é um estilo que para nós não é assim habitual, né? Mas Platão tem uma espécie de concepção de fundo, né, de que o pensamento ele é diálogo, o pensamento ele é uma construção que passa por um diálogo mesmo, né? Há um texto clássico, né, que ele diz pensar, o pensamento é um diálogo da alma consigo mesma, né? Então, o pensamento ele envolve assim ponderar posições, né? Isso é muito dessa matriz, né, europeia, ocidental, grega, né? Da filosofia europeia ocidental grega, que é essa ideia de ponderação de argumentos, ponderação de lados e assim por diante. Platão era um grande crítico da democracia ateniense. Para ele, a condição política, eu vou tocar isso rapidamente, tá? Eu já chego no parênteses, mas a condução da vida política ela exige algum preparo, algum conhecimento, tal, e a vida democrática ateniense se transformou numa grande demagogia, o que abre para Platão, né? Eu não vou reconstruir a argumentação, não é nosso objeto aqui, né? Não é nosso assunto, mas que abre para ele espaço para a tirania. Mas, de todo modo, escolher o diálogo é uma maneira de marcar território. Aquilo que nós vamos fazer, que ele começa a chamar de filosofia, na verdade ele chama de dialética, né? É uma espécie de estilo discursivo, tem preocupações que não podem se misturar com os interesses, né, de grupos, etc., que perpassam o debate, e para ele, demagógico, do espaço da Assembleia Ateniense, né? Platão está vivendo depois que os atenienses perderam a hegemonia, depois da Guerra do Peloponeso. Então, ele está vivendo um momento de grande crise em Atenas. Então, ele tem tudo isso, mas é só para dizer que o diálogo é uma estratégia, né? É um estilo escolhido, mas que tem a ver com o conteúdo desse discurso. Para discutir, e para Platão, a filosofia discute valores, o que é o bem, o que é o amor, o que é, né? Discute valores, justiça, virtude, né?
E para discutir isso, nós precisamos de diálogo, né? Essa reprodução automática de grandes monólogos, né, praticados, vai lá um grande orador, fala um tempão, como eu estou fazendo, fala uma hora, fala um tempão. Para Platão, isso não gera pensamento, propriamente, isso não gera reflexão crítica. Então, ele adota essa estratégia, que é a estratégia do diálogo. Vejam, a gente aprendeu assim a identificar o que Platão pensa com aquilo que o personagem Sócrates, no diálogo, está dizendo, né? Mas isso é a gente que está fazendo. Platão nunca não deu nenhum indício sobre isso, né? Em alguns casos, isso parece muito plausível, em outros casos, é bem mais controverso, e aqui, no caso do Parmênides, também. É controverso também, eu vou explicar já por quê. Mas, então, o estilo do diálogo, para Platão, é a forma do pensamento, né? É preciso arejar com uma... Bom, a gente não tem de onde partir, a gente tem as nossas opiniões, né? E aí o trabalho filosófico, o dialético, o trabalho do pensamento é refletir sobre essas opiniões. E essa crítica das opiniões, ela não é novidade da filosofia, não é novidade de Platão, já aparece nesses que Platão chama de sofistas, mas aparece em outros autores, né, em outros intelectuais. Então, boa parte do esforço de Platão, da preocupação de Platão, pelo que a gente pode inferir pelos diálogos, também passa por aí. Quer dizer, quais características de uma reflexão que está preocupada em entender as coisas, né? Está preocupada em chegar a algum lugar e não só numa espécie de crítica negativa, né? Por isso, então, o diálogo, a forma do diálogo é importante, e aí os personagens, né, que perpassam os diálogos, eles têm meio que uma função assim dramática, né? Aliás, há análises interessantíssimas sobre a estrutura dramática dos diálogos, é muito rica, né? Mas, enfim, os personagens, né, que perpassam os diálogos são personagens assim que condensam certas opiniões mais ou menos difusas e, via de regra, há um personagem ali, digamos, que conduz a crítica, né? No caso de Parmênides, eu disse, o Lacan escolheu a dedo. No caso do Parmênides, essa estrutura é mais complexa e eu vou chegar agora no Parmênides. Mas, então, esse estilo, né, dialógico, ele, para Platão, é a forma pela qual a gente consegue pensar. Ora, mas como separar isso, né? Quer dizer, qual o procedimento? É lógico, você vai para o boteco tomar cerveja, beber caipirinha de siriguela, e você conversa, você debate. Mas o que caracteriza, né? Há vários procedimentos, eu não vou detalhá-los, eu vou falar especificamente desse procedimento que é muito forte aqui, né? Utilizando essa ideia de hipótese, né? Que é uma palavra grega, aliás, de origem grega. Desde cedo, Platão tenta, num diálogo intitulado Meno, né, um diálogo de juventude, ou Menão, né, as duas versões portuguesas são corretas, ele diz explicitamente no que consiste isso. Ele diz que esse é um procedimento dos geômetras, e, para simplificar a coisa, né, para a gente ir logo para o Parmênides, é o seguinte, né, quer dizer, nós estamos debatendo um certo assunto, no caso lá do Meno, será que a virtude pode ser ensinada? Se a gente lê Homero, ela é um dom divino, né? Você exercita, mas, enfim, né, não há ensinamento propriamente. Então, a questão era essa, e aí a hipótese, bom, se a virtude for ensinável, ou seja, se ela é passível de ensino, quais são as implicações de eu assumir que isso é verdadeiro? Essa é a primeira vez que Platão formula explicitamente esse procedimento. Daí para frente, se a gente assumir aquela cronologia que eu falei há pouco, isso vai ser recorrente, às vezes de uma maneira explícita, às vezes implícita. No caso do Parmênides, é explícito, né? Então, para simplificar, a chave aqui do Parmênides é essa: eu tenho uma tese, uma opinião, uma posição intelectual, filosófica ou não, né? Política, enfim. E o método, o procedimento por hipóteses é esse procedimento. Vamos supor que isso é verdade, né? Vamos ver no que dá, né? Eu falei há pouco que Aristóteles foi aluno de Platão, enfim, né? Aristóteles diz, né, quando comenta, depois, tá? Cronologicamente depois, comenta Platão, ele diz que esse método é negativo. É daí que Aristóteles vai chamar alguma coisa
que se chama, em lógica, né, redução ao absurdo. Né? É negativo porque eu não consigo provar, mas eu não consigo provar a verdade, eu consigo provar a falsidade. Ou seja, o sujeito tem uma posição sobre, sei lá, pegar o primeiro livro da República, né, o Trasímaco, né, que é um desses intelectuais aí, que a gente chama de sofista, diz, bom, direito não existe, direito é a lei do mais forte, quem é o mais forte diz qual é o direito. Né? Essa é a tese forte. Eu não consigo provar a verdade, ou seja, eu não consigo provar o que seja o direito, se há o direito, etc., mas eu consigo tentar, pelo menos dentro da lógica do texto. Né? Enfim, eu acho que a filosofia não tem posições definitivas. Mas, enfim, a argumentação ali consiste no seguinte, mostrar que a posição do adversário ela é contraditória. Né? Isso vai aparecer muito ao longo aqui desse diálogo que é o Parmênides. Né? Então, depois, né, quando Aristóteles, né, tenta dar formulações mais precisas para tudo isso, para a tradição intelectual, cultural que o antecedeu, particularmente filosófica, ele chama isso, né, ele vai nomear isso como esse argumento que reduz a posição do adversário ao absurdo e vai dizer que, em Platão, isso é um método. O método dialético, né, o método para Platão é o exercício filosófico por excelência, operar por hipótese, ele é só negativo, ele não consegue mostrar a verdade. Né? Então, ele é muito parcial para isso que Aristóteles escrever a sua lógica, né? Ou analítica. Bom, isso está em jogo aqui. Tá? E aí, há dois momentos, né? Agora falando especificamente, né? Depois desses elementos mais gerais, vamos então para o Parmênides. No caso do Parmênides, esse procedimento ele está presente, e ele está presente desde o início. Quer dizer, se você pega as introduções, as apresentações, né? Você tem a parte inicial, que é a conversa de Sócrates com Zenão, né? Eu já falo dos personagens. Tem a segunda parte, onde o Parmênides, como personagem de Platão, entra em cena, e ali aparece explicitamente a análise daquelas 8 ou 9 hipóteses. Né? Mas, na verdade, esse procedimento hipotético ele já apareceu desde o início, porque o texto, né, que Platão atribui a Zenão, né, nesse diálogo, o texto que seria do Zenão defendendo Parmênides, ele tem esse estilo, porque o Parmênides diz, né, depois eu posso passar as referências, mas ele diz mais ou menos o seguinte, olha, quem ataca Parmênides, né, quem recusa a tese parmenídica, né, sobre o né, sobre a tese filosófica forte, que a multiplicidade ela é uma opinião dos meros mortais, segundo a deusa lá, né, o texto, o fragmento que chegou a nós, né, de Parmênides, ele tem a forma poética, né, ele não tem a forma de um tratado filosófico, nem de diálogo, ele tem a forma poética, né, ele tem a mesma estrutura dos cantos homéricos. Né, invoca uma divindade, uma musa, e é a musa que diz a verdade, e a musa diz, afasta desse caminho, esse caminho é o dos mortais, que não sabem nada. Mas, então, voltando, o Zenão, né, ele diz, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar que quem recusa Parmênides, ou seja, quem aceita a multiplicidade e não o né, aceita um monte de absurdos. Esses são os chamados paradoxos de Zenão. Né? Eu faço uma observação específica sobre o diálogo. Os paradoxos de Zenão não são paradoxos, assim, não é que Zenão chegou a uma posição aporética. Ele está denunciando o caráter paradoxal de quem defende a tese oposta. Né? Ou seja, quem defende a tese oposta vai ser obrigado a assumir. Né? Ou seja, a tese oposta, se eu assumo, a partir, aí há várias camadas de leitura, mas podemos assumir essa provisoriamente, né? Há um múltiplo, eu estou diante de um múltiplo de coisas sensíveis. Essa não é a única possibilidade, mas é uma delas. Né? Bom, então é ridículo você dizer, né, essa tese aí de que a multiplicidade é só aparente, que a multiplicidade eu nem posso falar dela, etc. e tal, porque ela parece contrariar a minha experiência mais imediata de vida. A estratégia de Zenão é mostrar, bom, se você aceitar isso, você vai aceitar um monte de absurdos. Né? Então, desde o início, mesmo que ainda
o vocabulário, o termo empregado não seja esse procedimento que Platão delineou pela primeira vez lá atrás no Mênon, ele já está presente. Então, então, tudo isso para dizer que todo esse diálogo é permeado por esse procedimento, que para Platão é um dos procedimentos, há outros, né? A gente pode conversar, se for o caso, mas eu acho que não vai interessar aqui, outros procedimentos pelos quais ele Platão, vai elaborando como sendo procedimentos profícuos, como sendo procedimentos que contribuem para a construção de um pensamento que passa pelo diálogo, não é qualquer diálogo, é um diálogo filtrado, digamos, por algumas estratégias, e o procedimento por hipótese é a principal delas, e aí esse diálogo é um diálogo emblemático sobre isso, além do caráter aporético. Pois bem, os personagens de Platão, né, em geral, são fictícios, né? Platão, enfim, ele não pretendia relatar alguma coisa, né? A prova mais substantiva sobre isso, como vários comentadores afirmam, é o seguinte: aqui no Parmênides ocorre, mas em vários diálogos, começa ali uma conversa entre duas pessoas, aí, eu ouvi uma história que ouviu de alguém, que ouviu de alguém. Bom, se você quisesse relatar um fato, seria em primeira pessoa, ele não precisava colocar esse. Em geral, são situações assim muito improváveis, né? No caso do Parmênides, para todos os intérpretes, acho que não li ninguém ao contrário até hoje, mas, claro, pode ter gente que eu não conheço. É uma situação absolutamente artificial, construída, né, num cenário onde ele põe um jovem, né, um Sócrates, conversando com o Zenão, deveria ter aí. Você pega lá as referências de data, né, deveria ter algo próximo de 40 anos, e o Parmênides, velhão lá, um ancião, cuja doutrina, cujo pensamento já era conhecido e tal, enfim, uma conversa meio estranha, né? Então, assim, os personagens de Platão são usados por ele, são apropriados por ele, né? Nesse caso é fácil, nesse caso ele quer debater com uma doutrina que é difundida e que coloca problemas para o pensamento, coloca problemas para você discutir se tem valores fixos ou não tem, né? Tem uma ideia do bem, tem uma ideia de direito, né? Ou não tem, né? É isso. Então, nós não estamos debatendo o Parmênides, que é um negócio difícil, porque desses autores, né, que a gente chama de pré-socráticos, né, hoje em dia os estudiosos não gostam mais desse termo, porque a gente já sabe, tem vários dos pré-socráticos que são contemporâneos do Sócrates, morreram depois do Sócrates e tal, então se usa uma outra designação. Mas, assim, desses autores, né, a gente conhece assim, um outro fragmento, testemunhas de terceiro, então é muito difícil reconstruir o autor, reconstruir o pensamento, o que exatamente eles queriam dizer, inclusive porque faltam instrumentos. Eu disse há pouco, né, que o grande fragmento atribuído a Parmênides ele tem a forma de um poema, né? Ora, a gente vai ler esse texto com as lentes já filtradas por Platão, Aristóteles e toda essa tradição, então a gente coloca lá a ideia de contradição, uma série de coisas, né, que talvez, digamos, não é que não estão lá, mas estão assim de uma maneira muito seminal ainda, muito difusa, né? Não tem a mesma clareza que das nossas lentes, né? Mas, então, nós não estamos lendo nem, né, o Zenão, que é uma figura também histórica, comentada por Aristóteles e outros, e Parmênides, mas assim, como é que o Platão se apropria disso e transpõe esses temas para a sua própria reflexão. E, assim, se ele elegeu como tema, é porque considerava isso importante, considerava como preciso refletir sobre isso, e assim por diante. Então, há diversos personagens aqui, mas, fundamentalmente, esses três, né? Inicialmente, então, o Sócrates, o Zenão, né? Se lê um texto, vejam, a gente está na transição de uma cultura oral para uma cultura escrita, né? Para a gente pode ser uma coisa um pouco marginal, mas, na verdade,
né, daria para refletir um pouco, e há autores que fazem isso, enfim, o que significa quando Platão faz essas menções, né? Vamos ler um texto. Outro texto onde isso ocorre assim, de uma maneira muito interessante é o Fedro, né? Sobre o amor, sobre a retórica e tal. Pois bem, mas depois daqueles personagens iniciais, que vai passando o discurso, né, a fofoca, né, de um para o outro, bom, você tem a leitura de um suposto texto de Zenão, a posição de Zenão, e o Sócrates apresenta o que seria a teoria das ideias, ou doutrina das ideias, que a gente consegue mais ou menos identificar com algumas formulações que aparecem nos textos de maturidade do Platão, que são anteriores a esse, na República e tal, mas que leva a paradoxos, né? O famoso paradoxo, conhecido paradoxo do terceiro homem, né? Depois a gente volta a isso, eu acho que aqui não sei se vai ser tão importante assim, mas depois vocês me avisam. Bom, esse procedimento hipotético ele já está lá presente, mas é claro, aí o Parmênides chama para conversa, né? Vamos analisar isso direito, com calma, com método, se quiserem, né? Mas ele chama isso, né? É claro, é Platão escrevendo, né? O personagem Parmênides chama isso de uma disputa dialética, um jogo dialético, né? Que era um procedimento que vai além, que Platão se apropria desses jogos dialéticos, mas ele não inventou isso, tá? É essa disputa, né? Ver se uma posição se sustenta, é coerente, ou ela implica contradições, ou ela implica absurdos, né? Ela leva a coisas absurdas, etc. Bom, aí vem um conjunto de hipóteses, né, que vão variar, mas, no fundo, variar sobre aquilo que está nas primeiras páginas. Ou eu assumo, de alguma maneira, né, a posição parmenídica do né? Eu já comento o que dá para falar sobre isso, ou o contrário, e, portanto, eu admito a multiplicidade. Só que isso vai se dar em vários registros, né? Vai se dar em várias possibilidades. Aquela expressão que o Lacan usa numa das passagens citadas naquele artigo, né, uma palavra cruzada, né, um jogo de possibilidades, né? A primeira está suposto aí, né, é a oposição tomada contraditoriamente entre ser e não ser. É ou não é, né? E, junto com isso, vem se assume como correlato dela a oposição múltiplo. Então, a primeira hipótese é: se o existe, quais são as consequências disso? Para vocês terem aí a paginação, não sei se ficar dando paginação vai ajudá-los muito, mas, enfim, a primeira é essa, né? Se quais são as consequências disso para eu pensar o próprio Ou seja, por hipótese, vamos supor o ou é né? Na frase que a Lia leu no começo do Lacan, né? Quais são as consequências para se pensar o próprio Aí eu chego a uma série de questões que são intrincadas, né, e paradoxais. A segunda hipótese vai explorar as consequências, uma segunda possibilidade oposta. Quer dizer, a primeira é: se o é, o múltiplo não é. Quais as consequências? O que eu consigo pensar sobre o que, hipoteticamente, eu estou dizendo que e recusando o múltiplo? Os paradoxos vão ser muito simples, eu não posso falar desse negócio, né? Porque falar é fazer atribuições, né? Se eu faço atribuições, se eu digo de Sócrates que ele é mortal, né, eu estou juntando duas coisas que são distintas, eu estou admitindo um múltiplo. Se eu digo do que ele, qualquer coisa, qualquer predicação possível, né, no limite, né, impossibilita o próprio dizer, né? A segunda hipótese, bom, então isso aí parece que não funciona de um certo ponto de vista, mas vejam, eu posso assumir que é isso mesmo, né? Eu posso assumir que palavras são palavras e boa, né? Mas
o Parmênides, personagem de Platão, vai explorar uma segunda. Vamos supor, agora o 1 é, eu vou explorar o 1 é até, né, depois, na segunda metade, o 1 não é, e vamos ver o que sobra. Então, continuando com a hipótese, o 1 é, mas vamos agora admitir que ele possa ser e o múltiplo também, né? E aí vão as consequências. E a terceira, para alguns intérpretes, a terceira e a quarta formam uma unidade. Por isso, terceira e quarta hipótese, por isso que para uma literatura não é a maioria, tá? E ela, digamos, talvez seja mais antiga, sabe? São 8. Mas, mais recentemente, talvez seja a maioria, são 9, porque você seria capaz de desdobrar a terceira em 3, 4, por isso sua última vai ser a 9ª e não a 8ª. João, Pois não. Ó, gente. A primeira é a consideração de que o 1 é. E a segunda Isso. é a que não é isso? Não. Como é que tem... O 1 é, portanto, com muitas aspas aí, tá? O múltiplo não é. Quais são as... Porque hipótese, o método hipotético eu assumo uma hipótese como verdadeira e quais são as consequências. Quais são as consequências de eu assumir isso? Que está implicado no 1, né? É 1, não é multiplicidade, né? Quais são as consequências? As consequências para o que sobra? Bom, eu não posso dizer nada. É claro, eu estou resumindo vários caminhos que são explorados, mas, no fundo, é o seguinte, eu não posso falar nada sobre esse 1, porque o dizer ele implica essa multiplicidade exatamente porque a atribuição, se eu atribuir o mesmo ao mesmo, eu tenho uma tautologia. Sócrates é Sócrates, né? Eu posso... Né? A segunda eu vou explorar ainda o mesmo ponto de partida, né? O mesmo antecedente, é 1, só que agora, em vez de eu dizer o múltiplo não é, eu vou dizer é 1, e por hipótese, vamos supor que ele possa ser, e o múltiplo também, e aí explorar essas consequências. Então, o primeiro percurso, a primeira via, né? Platão usava essa ideia de caminho, né? O primeiro caminho é o 1 é, e aí eu vou explorar. Ele pode ser recusando a multiplicidade, junto com a multiplicidade, e depois a hipótese contrária, o 1 não é, né? E aí eu vou inverter, né? O Lacan é uma palavra cruzada, eu vou inverter, né? Por quê? Porque aí eu vou explorar a hipótese e o 1 não é, né? Primeiro, o 1 não é, ou não é 1, é o múltiplo, ou a multiplicidade, o 1 não é, o não é 1, e há multiplicidade, e assim por diante, né? Então, é esse o jogo todo. A questão é que é muito difícil você... por isso que eu disse assim, que as escolhas, em cada uma dessas hipóteses, na verdade, ela determina a chave geral de interpretação, porque é lacônico, né? Se você tenta fazer uma leitura que eu chamei assim de mais ortodoxa, mais conservadora, e tenta dizer que Platão não está recusando, por exemplo, a teoria das ideias, você vai assumir que é tudo hipótese que vai mostrando problemas, mas não há uma posição definitiva, né, do ponto de vista da evolução do pensamento platônico. Mas há formulações que parecem indicar que não é bem assim. Por isso que eu escolhi a 9ª, né? Porque a 9ª parece assim parece não, né? É uma formulação assim bem curiosa, assim, bem instigante, né, sobre esse ponto de vista. Então, é um jogo de possibilidades de você ir testando caminhos, né? E esse é o percurso que vai se dar na segunda parte, que são essas hipóteses, ou seja, eu assumo algo como verdadeiro. Portanto, o tema que a Lia propôs é o tema que perpassa todo o diálogo, a relação múltiplo, se há essa relação, e o que eu posso falar disso? Aí, antes de ir para uma análise assim, mais concreta, para vocês verem a coisa funcionando assim, no texto, que talvez fique um pouco mais palatável, que eu vou comentar a 9ª,
algumas observações. A primeira observação é que o verbo, assim, a primeira é mais importante. O verbo, né, o verbo ser usado aí, ele não tem, né, não é possível, a gente, né, para a gente, né, é muito, assim, talvez evidente, que há uma diferenciação entre um uso existencial e um uso predicativo do verbo ser. Só que foi Platão que inventou isso, e não foi nesse texto. Né? Quer dizer, inventou. Né? Nem te dizer que o filósofo inventa, né? Ele não descobre. Então, essa diferenciação, refletindo sobre esses problemas da relação entre linguagem, ser e tal, é que levam essas diferenciações de modo que eu tenho um uso, né? A gente pode usar um vocabulário técnico, assim, um uso relativo e um uso absoluto do termo. Ou seja, quando eu digo que Sócrates eu estou dizendo que ele existe, no sentido existencial. Quando eu digo que Sócrates é ateniense, é um sentido relacional, predicativo, relativo a um certo predicado e assim por diante. Nesse momento aqui, eu não tenho nada mesmo, para dizer, olha, o emprego aqui está diferenciando. Não está. Né? Enfim, por isso, de novo, aí, né, a multiplicidade, né? Bom, multiplicidade vai ficar um jogo de palavras besta, mas, né, a diversidade de interpretações, elas vão, né, crescer, né, pela própria indeterminação dos termos, porque esse próprio vocabulário, né, com o qual a gente está acostumado a lidar com as questões, ele está sendo construído, ele está no momento de... E aí? Né? Forma do texto Bom, então, já, é isso? já isso mesmo. Né? Quer dizer, então, a caça, né, uma expressão que o Platão usa, está a caça aí, né, então, o tema ele perpassa, né? Relação ou não relação, um múltiplo, mas quando eu digo, e aí para usar a expressão que você comentou, que eu achei interessante, sim, né? Bom, né? Do seminário 19, né? É diferente dizer, e me parece que Lacan acerta muito, do ponto de vista da exegese do Platão, né? Não é o objetivo dele, mas está querendo fazer pensar as questões, mas né? Ele está tentando diferenciar exatamente, são coisas distintas, e a expressão que aparece aí ela é indeterminada. Né? Então, para nós é difícil, porque a gente não, né, a gente tem uma gramática né, de operação e é muito assim. Sócrates existe, é diferente de Sócrates e ateniense, né? Esses dois usos foram enraizados, né? Nós somos devedores, né, de uma maneira ou de outra, né? Não no sentido mas, enfim, devedores de que nós herdamos esse negócio, nós temos uma estrutura aí, claro que nós podemos, né, questionar e devemos, mas assim, é importante que essas coisas estão sendo pensadas, né, num primeiro momento, no momento inaugural, e não há nenhum elemento gramatical para dizer, olha, é no sentido existencial que o um é afirmado, ou que o múltiplo é afirmado, ou que um é negado, ou que um não é negado, ou que o outro, né, o múltiplo é negado, ou no sentido copulativo, né, no sentido predicativo relacional. E aí os pesos vai variar nas chaves de leitura que você coloca, os argumentos que você consegue colocar para isso. Disso se segue não. Ao lado disso tem uma outra observação que é importante. Na tradução que eu gosto, que é a tradução da Loyola, que é feita pela professora já aposentada do Rio de Janeiro, da PUC do Rio de Janeiro, a Maura Iglesias e o Fernando Rodrigues, eles, em outros diálogos, eles usam esse recurso também, coisa. Então, as coisas sensíveis ou as coisas múltiplas. Só que isso não existe em grego. Isso é uma maneira de você dar fluência para o texto em português. Mas os termos empregados ali, eu quero chamar a atenção para isso, eles são extremamente abstratos e assim, essa indeterminação faz parte da discussão. Né? De maneira que, bom, lógico,
né? Para quem está vendo a coisa pela primeira vez, bom, de que diabo nós estamos falando, né? Mas, assim, é a construção do que a gente pode dizer com algum sentido, que então é abstrato mesmo, né? Afirmar, ou todos esses verbos que nós usamos, né? Existe, há, o múltiplo, ou não há, etc. e tal, são formulações assim com as quais a gente lida com a nossa gramática. Mas, assim, nós estamos num momento de elaboração muito inaugural, e essa abstração faz parte dessa reflexão inicial. E aí você vai ter os platônicos lá de carteirinha que vão enfiar um monte de ontologia, vão enfiar um monte de coisa, e você pode fazer uma leitura, talvez, nesse registro da própria ambiguidade, que talvez seja rico para outras coisas. Eu já falei um monte, né? Para dar um exemplo de como funciona esse procedimento, e dele vai depender a interpretação que a gente faz, a última hipótese... A última hipótese... Não. Não é isso aqui, não. Espera aí. Então, ela pode ser lida como a nona, né? Se eu ler... João, no meu texto tem umas Oi? letras do lado e uns números. Ele só para a gente seguir alguma coisa? Isso. Em 1573, se eu estiver errado, o sujeito, a edição Stephanus, né, era o nome latino, Etienne Stephanus, fez uma edição moderna das obras completas que se conhecia, de Platão, e naquele contexto que eu falei da Revolução Científica, sabe, esse platonismo anti-escolástico e tal. E essa edição ela é usada, né, para a gente se entender de qual parte do texto a gente está usando. Então, se você está numa outra tradução, eu estou aqui na tradução da Loyola, então, né, no caso aqui, a nona hipótese está aqui. A última folha, a última página, para quem tiver numa tradução que não tem a paginação Stephanus, começa no final de 165 e 166, porque tinha umas colunas, né? A, B, C, D e E. Eu estou aqui em 165A, é isso? É a E. É o finalzinho, quase... É o último trecho antes do final do diálogo mesmo. Tá? Então, aqui dá para ter uma amostra desse procedimento hipotético, né? Desse procedimento por hipóteses, né? Será, então, a última hipótese a ser analisada. Aí o texto diz o seguinte, estou seguindo a tradução da Loyola, tá? Então, de novo, né, vamos lá, essa coisa que é comum também nos diálogos platônicos. Vamos retomar o assunto, vamos refletir mais, de deixar as questões assim, sem fechar a questão muito precipitadamente, muitas das vezes. Então, indo de novo para o princípio aqui é a arqué, mas princípio é o princípio da discussão, porque, no fundo, a gente está num dilema, né? Se admite um e consegue falar dele, se admite um múltiplo, isso ainda permite um discurso com sentido, né? Voltemos de novo, só que agora formulando a seguinte hipótese. Só que o perguntemos... Só mais uma dúvida também da estrutura do texto. Não, pode. Eu não consigo acompanhar. Claro. Quando ele fala dos outros, ele está falando do múltiplo, é isso? Os outros, aí a gente precisa achar o... Na minha tradução está assim, voltemos, portanto, mais uma vez ao princípio, e vejamos as consequências do ser dos outros e do não ser do uno. Isso, esse outros aí é o múltiplo, tá? A multiplicidade. O uno é a mesma coisa. Só que na verdade é um. Né? Porque nessa tradução ele vem falando uno, aí quando chega numa página lá, ele em vez de falar uno, fala um. Aí eu fiquei na dúvida se uno e um é a mesma coisa e múltiplo e outro... Aí eu precisaria ver a tradução. A Maura aqui, porque assim, você pode usar o pronome indefinido, né?
e não está falando... você pode fazer dois usos da mesma palavra, né? A Maura optou por colocar em itálico quando a gente está falando do assunto. E quando a gente fizer um uso corriqueiro do pronome, ela deixa normal. Talvez a opção da sua tradução tenha sido usar o uno, né? E quando falar talvez esteja se referindo a um uso mais corriqueiro, mas aí eu precisaria olhar. Porque nessa página onde ele fala... Estou chutando. Quando ele usa ele fala, parece que no sentido de ordem, assim, o que vem a ser primeiramente, o primeiro é o Aí, nesse ponto, é que ele usa o resto do texto todo é uno. É na 153b. Ele está discutindo se as partes são menores, aí qual a parte que vem primeiro, aí ele diz... Se são os menores que vêm a ser primeiro, mas aí... o primeiro é 153, É a 153b. Mas aí é o né, da tese parmenídica. É o mesmo que ele está se referindo. É que o uno é um vocabulário específico, né, da interpretação neoplatônica, né, Plotino e tal, que é uma das fontes importantes. Em seguida, ela até coloca entre parênteses. Vem entre parênteses. Abre parênteses. Uno, portanto, veio a ser, entre todas as coisas que possuem número, em primeiro lugar. É porque aqui ele está considerando como número, né? E quando ele está falando uno, não necessariamente. Mas é dentro do mesmo conceito que ele está explorando, né? Porque existe uma interpretação que considera que aqui Platão está usando desse debate com Parmênides para discutir também o pitagorismo, tal, uma refutação do pitagorismo, enfim. Mas eu acho que é muito técnico para nós aqui. Mas, enfim, tem uma razão de se usar esse uno aí, tá? Mas... gramaticalmente, enfim, lá na etimologia, né, no termo, é uno. Tá? Então, perguntemos, vamos supor, assumir a hipótese. Se não é, né, quer dizer, a hipótese contrária de onde a gente partiu. Lembra que a primeira é primeira possibilidade, não é múltiplo, blá, blá, blá. Segunda, é mas junto com a multiplicidade, e assim por diante. Agora, a gente já chegou no caminho inverso, e essa é a última inversão. O não é, né? Ou não é, né? Mas são as coisas outras, essa expressão para falar desse negócio muito abstrato, né? Muitos seres, né? Polar onda. Mas tem essa ambiguidade existencial predicativa, as outras coisas, né? O que não é né? O que é necessário que seja, na tradução que está aí, eu não sei como é que está aí na sua linha, mas, enfim, o que decorre daí? Né? Vamos ver se dá para sustentar essa posição. A gente vai ver que não dá para sustentar essa posição. Ou seja, recusar você cai numa série de impasses, né? Esse é o resultado da discussão aqui. João, você pode repetir só como é a formulação da hipótese, para ver se eu acho ela aqui no texto? Posso. 165 é aquela pagininha que eu te mandei, viu, Lia? Se quiser passar para as pessoas. As traduções estão tão diferentes. Eu recomendo essa, ela mais, digamos, próxima, assim, ela não inventa muito, sabe? Então, essa frase aqui, se não é, mas são as coisas outras que o o que é necessário que seja. Isso. Não entendi nada, não entendi nada. Isso. Tá, então vamos lá. A hipótese, vamos assumir que seja verdade o seguinte: perdão, essa é a primeira. Não é, né, os que recusam a tese para mim, não é. As outras coisas é uma expressão para o outro, para a multiplicidade, enfim, né? Que pode ter um sentido de coisas sensíveis ou não, é bem neutro também, mas, enfim. O não é, o múltiplo é.
Aí a pergunta, o que é necessário que seja, fica estranho, porque tem muito e não é nesse negócio. Mas quais as implicações que decorrem de eu assumir essa alternativa? Quais são as consequências Não do é múltiplo? Isso. E tentar assumir o múltiplo, né? A pergunta, então, perguntemos, né? Quer dizer, avancemos assim no sentido de vamos lá, né? O que acontece? Então não é, né? Então não é uma formulação para expressar o seguinte: a decorrência imediata que eu tiro da hipótese, a segunda parte da hipótese, a primeira não é segunda, o múltiplo, as outras coisas, ou as coisas sensíveis, numa interpretação possível, são. Elas também não são. É isso que está sendo afirmado. Por quê? Porque vem depois. Né? Porque como elas poderiam ser, na minha tradução está assim, eu acho que ajuda, né? É uma construção que foge um pouco da gramática grega, mas ajuda porque para a gente constrói a hipótese assim, né? Se for verdade o que aconteceria, né? Qual seria a consequência? Seria, né? Para a gente ficar mais fácil. Pois, em múltiplas coisas, se forem assim sendo, estaria também o 1. Bom, vamos tentar entender, né? O que está sendo afirmado. Qual é a consequência de eu afirmar que a múltipla... Vamos tomar uma interpretação para ficar mais fácil a nossa vida, né? Essa não é a única. Vamos supor que outras coisas aqui são as coisas sensíveis. Para eu dizer que é uma multiplicidade de coisas sensíveis, eu estou dizendo que isso é um, e este é o apontador e o isqueiro. Se eu estou dizendo que são as coisas, eu estou dizendo que esse é um e que esse é outro. Uma multiplicidade é um conjunto de uns. Isso. Então, se eu recusar o 1, eu recusei a multiplicidade, porque a multiplicidade implica o 1 de cada um, né? De cada um desses elementos do múltiplo, né? Para usar uma linguagem do lado Platão aqui. Né? Então, para serem múltiplas, vamos supor, para que, vamos numa interpretação, né? Eu já dei a ressalva, existe uma multiplicidade de coisas sensíveis. Para que elas sejam, tem que ser um. Eu tenho que pressupor um, porque um é diferente do outro, porque senão eu não diferenciaria multiplicidade alguma. Estou se perguntando agora, você quer que eu... Pode, claro. Mas, então, você disse que as duas teses primeiras eram hipóteses, né? É um e não é múltiplo, Isso. Múltiplo não é. Né? Isso. E a outra seria um entre múltiplos. Então, nessa nona hipótese, ele está argumentando pelo um entre múltiplos. Para eu poder considerar qualquer um, que o um seja alguma coisa, ele vai ter que ser um entre múltiplos, é isso? Mas a gente tem que considerar que é hipotético, né? Quer dizer, se você quiser, Taulia, você quer assumir o seguinte, que não tem esse negócio de qualquer um dos dois caminhos. Você não quer dizer isso, né? Você não quer esse negócio de um e quer afirmar que há um monte de coisas sensíveis que são diferentes entre si, é um múltiplo de sensível. O argumento diz, isso que você está afirmando é contraditório, porque para essa multiplicidade ser, para você reconhecer, ao reconhecer uma multiplicidade, você está reconhecendo partes dessa multiplicidade. Então, para eu dizer que o múltiplo cada parte é um em relação aos outros. Ou seja, assumir essa hipótese leva a um absurdo, ao primeiro absurdo. Né? Veja, é levar o adversário do Parmênides à loucura. Né? Meu amigo, você tem que concordar comigo. Né? Então, para eu admitir a multiplicidade... Você não pode afirmar a sua posição. Isso. Aí, mas continua. Por quê? Porque eu poderia dizer, e essa, né, uma formulação filosófica, talvez em algum momento Platão tenha imaginado, né? Tudo bem, eu não estou dizendo não é um múltiplo como existente, mas parece um, né? Um parecer. Aí Platão está fazendo um jogo sutil aí de palavras e tal, né? Aquilo que
aquilo que aparece, né, o Feynman, com o que me parece que é a opinião. Tá? Ele está jogando com essas palavras. Porque tem a ver com o poema de Parmênides, né? O caminho da opinião, o caminho da doxa, o caminho daquilo que aparece a cada um. Mas eu poderia, sim, para tentar, né, o adversário de Parmênides, poderia, não, eu vou continuar sustentando que está errado. Ou seja, não tem nada de um e é um múltiplo. Só que eu não estou afirmando que o múltiplo existe, eu estou dizendo que me aparece. Né? Bom, mas não pode, assim como o mesmo argumento que vale para a afirmação de que o múltiplo existe, vale, o argumento negativo, né? Vale também para eu dizer que me parece. Se parece múltiplo é porque eu estou identificando coisas diferentes. Eu estou identificando e dizendo que elas são um múltiplo, portanto, diversos. Né? Então, não posso nem dizer, né, nem recorrer a essa coisa de uma mera opinião sobre elas. E o mais, talvez, uma outra, né? Porque, veja, nós estamos na mesma hipótese. Né? O adversário está lá lutando. Quer dizer, só que é esse adversário que o próprio Parmênides, quer dizer, eu mesmo estou reconstruindo. Né? Bom, esse suposto adversário ele poderia ainda tentar fazer alguma coisa. Né? Ele poderia tentar recusar o Parmênides, recusar a tese do 1, dizer, olha, nessa linha, né? de um parece a mim, eu não estou afirmando sobre o mundo, mas parece a mim. Olha, se parece a você, significa que você está colocando em comunhão, você está reunindo, né, um múltiplo, né, está juntando. Ora, mas se eu estou juntando, então, por exemplo, eu junto as pessoas que participam do Fórum Lacaniano, isso dá uma unidade para diferenciar de quem não participa. Ou seja, eu estou sempre pressupondo, qualquer estratégia que eu recorra, alguma noção de que existe, enfim, aí as formulações vão variar, não precisa ser um existencial, né, no sentido mais forte, ontológico e tal. E as consequências, né, o que é ardiloso, né, e aí eu paro para não ficar muito, o que é ardiloso é o seguinte, no limite, o adversário, se ele não pressupuser a minha qual? A hipótese do 1, né, ele não pode nem falar dele, ele não pode nem dizer que, por exemplo, ele não pode formular essas hipóteses, um de um lado, o múltiplo de outro, porque esse próprio... Veja, como eu disse, é um exercício inaugural, né? Você está brigando ainda com formulações, e, claro, aí você pode recorrer assim, a pressupostos mais ontológicos, menos ontológicos, enfim, aí você... Mas a coisa está, nesse momento, muito inaugural, né? E essa, então... digamos, o que eu consegui? Eu consegui, através das hipóteses, e essa sumariza o ponto que eu queria destacar, eu consegui fazer o quê? Olha, você precisa melhorar a sua teoria para você conseguir recusar a minha. Agora, vejam, não está provada a tese do positivamente. Você não conseguiu refutar, né? Mas não prova nada. Exatamente. Para alguns intérpretes, né, digamos, isso seria suficiente para provar, né? Para outros não, mas assim, no rigor da letra do texto não está provado, está provado que a tese do adversário precisa melhorar, ela expressa nesses termos explorados ao longo dessas hipóteses não funciona, né? Você precisa de argumento melhor para vir brigar comigo, para vir conversar aqui com o Parmênides, né? E a formulação final é essa, né? É a formulação de uma série de paradoxos, né? que aqui na Maura é 166C, a última afirmação do diálogo, que reúne uma série de paradoxos que perpassaram essas hipóteses, ou melhor, as análises das implicações ou consequências de se assumir, né, a variação dessas hipóteses, que são variações em torno disso, né? Um múltiplo dando um peso mais existencial, ontológico, ou menos, e assim por diante, mas eu gostaria de insistir nisso. Nós estamos num momento muito inaugural do pensamento, né? Enfim, né? Eu acho que eu extrapolei tudo que eu tinha direito aqui, eu falei que eu ia falar pouco, né? Mas é disso que se trata, dessa elaboração hipotética
e que, no fundo, tem, né, talvez eu arriscaria dizer, tem como pano de fundo o seguinte, né, o que a gente consegue dizer, né, quais são os pressupostos envolvidos e a gente tentar dizer alguma coisa e se entender de alguma maneira. E aí esse tema é absolutamente fundamental, né? Se eu preciso pressupor uma tese forte, como uma parmenítica, que recorre a um poema, a uma divindade falando, ou seja, uma autoridade falando, e Platão, bem ou mal, está querendo escapar disso. Quer dizer, como é que a gente entra num acordo aqui, entre aspas, como é que a gente se entende sem recorrer a uma autoridade? A questão é que Parmênides botou um problema, a gente não pode ignorar que ele botou um problema, né? E o conjunto dessas hipóteses vai mostrar o tamanho do problema que ele colocou, né? Não é simples refutá-lo, afastá-lo, por mais anti-intuitivo, né? Por mais contra-intuitivo que a tese do pareça ser, né? Ou seja, né, do ponto de vista mais imediato da nossa experiência mais comum, né? Mas, enfim, eu espero, né, trazido alguns elementos, enfim, né, mas estou à disposição para a gente conversar, enfim, Bom, eu estou cheia de questões. Se eu puder ajudar, mas, por enquanto, era isso. Não sei se vai dar tempo a gente esgotar as questões hoje, João. Qualquer coisa eu te chamo de novo. Beleza, não, fica à vontade. Eu acho que vai ter perguntas, né? Estou vendo aqui que o Lincoln levantou a mão. Eu queria colocar... A gente pode recolher todas as perguntas e você vê o que quer responder, o que dá para responder nesse tempo. O que vocês preferirem, para mim. Porque, assim, nosso tempo geralmente vai até as 8h30, mas eu acho que a gente pode esticar hoje mais um tempo e eu estou disposta. Se você topar também, assim, mais uns 20, eu topo. Tranquilo. Eu passo já para você, Lincoln, e quem mais for querer colocar questões, levanta a mão, que eu já vou fazendo na ordem aqui, tá? As questões que eu fiquei. Na verdade, a primeira é uma questão que já me vem do Lacan, não é desse texto, mas se você pudesse me dizer alguma coisa sobre isso. Você vê alguma diferença entre o do universal, do todo? Eu acho que tem até uma das hipóteses que ele trabalha em torno disso, né? De se o faz o todo, se o todo é composto de partes e tal. Mas o tema do universal é uma questão cara para a filosofia e que vai também descambar na religião para uma noção toda do todo-poderoso, né? Assim, do do universal e do da multiplicidade. A gente pode depreender alguma diferença desse texto, dessas duas possíveis leituras do porque a mim me parece que o Lacan vai pegar esse texto para poder filtrar dele que não sei, porque para a psicanálise é o tema do pai, né? O pai seria o Freud seria isso, o pai é o que organiza o conjunto, né? Tá. Eu acho que o Lacan vai tentar fazer uma passagem do desse todo para da singularidade, que é o que o Luiz Scovitch fala no texto dele. Então, como é que a gente pode pensar essa diferença? Seria uma questão. Se você acha que dizer e dizer é a mesma coisa nesse texto, ou seriam coisas diferentes? Uma coisa você já me respondeu, que e não são o mesmo, não nesse texto. Tem um outro autor que eu estou lendo também, João, que eu acho que ele é da psicanálise, eu não te passei porque eu peguei ele já hoje, então chama Michel Solval. Uma leitura do Parmênides. Que ele propõe que, para os lacanianos, ele diz assim, se a palavra forma é muito esquisita para vocês, pensem em forma como significante. Eu achei um salto assim muito rápido que ele faz, mas fiquei pensando... bom, é um texto sobre as formas, né? Inclusive o subtítulo é Parmênides ou das formas. Eu fiquei me perguntando por que é a forma que o Platão escolhe, se isso era um tema já... porque era um tema majoritário no Parmênides, e por isso ele pegou. Esse autor ele traz algumas ideias, inclusive ele diz assim, que não é um texto só retórico, nem só lógico. Que o fato dele citar logo no começo um poeta, começa com o nome do poeta, não lembro agora o nome, não vou achar aqui rápido, que fala do cavalo que está cansado, ele se compara, quando ele vai entrar no desafio, ele diz, eu sou como um cavalo cansado, para as coisas do amor. Ele fala alguma coisa assim, né? É um velho entrando nas coisas do amor. Sim. Aí esse cara faz a leitura dizendo assim, que talvez esse texto seja alguma coisa sobre o amor também. Me chama a atenção que tem um momento que ele diz assim, o Zé não está querendo se aproximar de você e não é só
Teoricamente, não. Tem eu fiquei me lembrando do banquete, né? Que tem Sei. faz esse jogo de apontar o Agatão, né? O Alcibiades, que ele está querendo aqui. A questão dele não é comigo, é com você. Então, você acha que tem alguma coisa do amor envolvida aí nessa pendenga toda? Eu acho que eram essas as minhas questões. Se eu lembrar de mais alguma coisa, já é bastante, né? Mas, assim, essa última, você tem que pensar um pouco, porque quando Platão quer, sei lá, né, parece que tem, digamos, né, um propósito mais direto para se apropriar, né, do tema cultural do amor e transpô-lo assim, filosoficamente e tal, ele usa de uma série de estratégias que não parecem presentes aqui. Então, assim, teria que reler o texto com outra chave para ver se eu particularmente não vejo elementos assim para isso. E aí eu vou voltar para a primeira. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só recolher a pergunta do Lincoln também, porque aí pode ser que seja afim com as que eu colocadas, aí você já responde uma vez. Tranquilo. Lincoln, se você puder ligar a câmera. Eu não estou lhe ouvindo. Eu não estou sem som. Talvez seja o fone. Se você tirar o fone, pega. Pronto, agora tem som. Vou tentar fazer aqui mais. Mas dá para ouvir, agora dá para ouvir. Bem, é um pouco parecida a pergunta, porque tipo assim, é para tentar me ajudar a entender um outro texto que também está falando sobre esse assunto. É um texto do Paulo Marco Rona, e a tese, pelo menos desse ponto específico, ele está fazendo uma homologia entre significante e conjunto. Ele está dizendo que a teoria significante do Lacan é homóloga à teoria de conjunto do Cantor. Qual é o livro, Lincoln? O significante, o conjunto e o número. Tá. E aí ele fala, perguntemo-nos qual é a unidade constitutiva de um conjunto. E aí ele vai falar dos conjuntos que têm coisas parecidas e também de conjuntos que não tem nada a ver, não tem características parecidas, um livro, uma pedra, e ele diz que a gente pode reunir isso e chamar de conjunto, né? Ele fala, nos termos de Badiou, um conjunto seria o efeito dessa reunião, ou o próprio contar por um, que reúne a multiplicidade subjacente. Um conjunto tem, assim, um efeito unificante sobre seus elementos. Então, ele está dizendo assim, que o um é efeito do múltiplo. Né? Aí ele vai lá e diz, nos termos de Saussure, por outro lado, e nesse exemplo, é essa multiplicidade material que denominaríamos significante. E o fato dela se apresentar reunida como um conjunto suposto, consistente, corresponderia ao significado. Ele vai dizer, olha, lá em Saussure, o conjunto seria o significado. Aí depois ele vai falar, não, em Lacan é diferente, porque Lacan que está em questão é o significante. Né? E aí, em seguida, mas é sempre em cima dessa ideia que eu queria tentar entender o que é isso. Se dá para dizer, né, que o um é efeito do múltiplo. E aqui é porque esse um que ele está falando é um que é meio inconsistente, é um que dentro da teoria de conjuntos é um que não pode se fazer por causa de paradoxos, porque tem lá o paradoxo do Russell, aquela coisa do catálogo de todos os catálogos, tem o paradoxo e outros paradoxos, enfim. Mas é o um como efeito do múltiplo. Acho que dá para reunir, né, com as que eu tinha colocado, a gente fazer um bloco só. Se alguém tiver mais alguma questão, levanta a mão e a gente faz outro bloco. Então, retomando, Lia, eu acho que o tema do amor aí eu teria dificuldade de enxergar, sabe? Eu acho que Platão faria um motivo de construção. Isso leva à sua primeira questão.
porque se dá para diferenciar o ligado ao universal e o desse debate, né, na relação ou não relação possível com a multiplicidade. Porque no início, né, logo depois dessa, digamos, refutação, ou seja, esse movimento do Zenão de levar ao paradoxo os adversários de Parmênides, né, o Sócrates é o jovem Sócrates, enfim, né, mas ele apresenta ali o que, né, se chama a autocrítica de Platão, a teoria das ideias. Né? Quer dizer, então, juntando um pouco barbaramente as duas questões, mas assim, a relação é uma relação agônica, né? É uma relação de disputa. Por quê? Porque a solução socrática vai levar a um paradoxo. Quer dizer, você não mostra, olha, se você quiser recusar o Parmênides, você vai cair no paradoxo do movimento, no paradoxo das partes em relação ao todo, você vai cair numa série de paradoxos, então, né, a sua posição é insustentável. O Sócrates vem com essa teoria das ideias como se o Zenão estivesse referindo todos esses paradoxos, eles se concernissem exclusivamente a coisas sensíveis. Né? E aí ele vem lá com ideias inteligíveis, e aí eu escapo desse paradoxo e posso falar porque eu posso ligar essas noções. Mas isso é refutado. Né? Há um outro paradoxo que decorreria desta, para usar os termos aqui, desta hipótese que Sócrates apresenta como uma teoria, ou como uma doutrina, enfim, esses termos não são muito explícitos no texto. Por isso, assim, me parece que eles estão numa relação de disputa, eles estão num jogo dialético, propriamente. Por isso eu teria dificuldade de ver assim, alguma encenação para outra, ou insinuação, enfim, né, para outra coisa. Bom, e aí, eu acho que dá para diferenciar, pelo menos num certo sentido, né, no seguinte sentido, né, voltando a vamos assumir essa chave de que a argumentação dialógica de Platão é testar hipóteses e ver as implicações, quer dizer, de uma maneira simplista, eu assumi a tese, né, do recusando os paradoxos da multiplicidade, com o recurso a universais inteligíveis, né? Universais também não é um termo do vocabulário platônico, né? A gente se refere a isso, mas tem a ver, né? É essa ideia, né? Quer dizer, noções muito gerais. Isso é refutado por esse argumento que eu conheci então como argumento do terceiro homem, né? Quer dizer, não resolve o problema por quê? Porque não adianta eu dizer que tem inteligíveis que eu consigo relacionar, por quê? Porque entre o indivíduo e esse universal, por exemplo, o homem, né, por isso que é terceiro homem, essa é a formulação do Aristóteles na metafísica e ficou conhecido pela influência do Aristóteles. Eu tenho que ter um elemento comum que junta esse indivíduo àquele universal. Mas aí eu tenho que ter um elemento comum que junta esse indivíduo a este elemento que junta ao universal, e isso vai ao infinito. Né? O terceiro homem é uma expressão para, não é o antropos, que é a ideia de antropos, não é o indivíduo Sócrates, é alguma coisa comum que junta os dois. Ora, mas então tem que ter uma coisa comum que junta esse mediador com o indivíduo, e isso vai ao infinito. Né? Então, isso é refutado. Então, há uma diferença entre, assim, digamos, eu assumir, né, nessa acepção, né, de um conjunto de universais, né, e as hipóteses, porque isso já né, no movimento da discussão, bom, isso aí não dá, né, porque eu tenho esse paradoxo. Então, sob esse aspecto, dá para diferenciar, né? Sim, eu não saberia dizer assim se lá no limite dá, porque nós estamos no mesmo, veja, são aspectos do mesmo problema, mas num sentido assim que eu acho muito palpável no texto, dá para diferenciar sim, né? A gente pode dizer que é um texto que coloca o numa relação com a multiplicidade, é isso? Sim, na sua segunda parte, né? A sua outra questão, que foi a do meio, a segunda, né? Existe um A, isso são recursos para... E aí, é o que eu disse, né? Você, na verdade, já faz opções de saída de tradução, de interpretação,
porque, como eu disse, né, tanto o verbo ser quanto o substantivo seres é muito abstrato, é muito neutro, né? Eu posso designar ao mesmo tempo, essas diferenciações estão sendo construídas, né? Então, assim, de um ponto de vista assim mais rente, né, mais literal, não há diferença, porque nós estamos traduzindo a mesma coisa, né? Agora, do ponto de vista de interpretação, eu acho que há intérpretes que vão fazer exatamente, a variação nas interpretações vai depender do acento que você está dando, quer dizer, em que medida Platão já está embutindo ali nesse jogo que ele está fazendo dos usos e do emprego do mesmo verbo, se ele já não está tentando indicar exatamente essa diferenciação, né, de um sentido existencial e de um sentido copulativo para esse verbo, que até então não é usual, né, naquela cultura. Agora, textualmente, não tem diferença. Né? Mas quando eu falo A1, seria a mesma coisa do verbo ser no sentido... É o mesmo verbo, sempre é o mesmo verbo. É o mesmo verbo. É o nosso haver no sentido de existir, é o mesmo verbo. Né? Agora, Lincoln, a sua questão é bem encrencada, assim, porque envolve vários elementos. Bom, primeiro, assim, eu não tenho assim, competência para falar do Lacan, tá? Mas você disse que no título dessa, enfim, no tema que perpassa essa obra, tem essa noção que vem do Cantor e tal. Veja, você se referiu no final da sua questão aos paradoxos lá do Russell e tal. Veja, no Parmênides do Platão, a gente está, como eu tentei mostrar, assim, a gente está nesse momento inaugural de, por exemplo, o próprio uso, né, do verbo ser, do inai, a caracterização daquilo que é, taunta, né? É o quê? Sei lá, pode ser o de um pensamento, pode ser o de um existencial e assim por diante. Quando essas coisas mais ou menos se condensarem, né, você vai fazer uma série de distinções, o uso existencial, o uso copulativo, você vai fazendo distinções e assim por diante, e isso vai caracterizando modelos filosóficos que vão se sucedendo. A questão é que tudo isso vai depender de uma compreensão assim, do funcionamento do pensamento e de uma noção de verdade que tem a ver com a predicação, com a estrutura predicativa, com a estrutura da atribuição de um predicado a um sujeito, né? Que eu preciso diferenciar do sentido do verbo ser no sentido forte, absoluto ou existencial. Ora, no final do 19, né, com Frege e Russell e tal, os caras vão tentar pensar a estrutura da lógica, né, fugindo do modelo predicativo, porque a nossa linguagem seria imprecisa, etc., e vão recorrer à noção matemática de função. Só que, para isso, você precisa reformular a própria matemática, a própria aritmética, porque ela contém noções intuitivas. Ora, e aí é outro debate. Né? Bom, uma coisa eu posso te dizer, né, por exemplo, na tradição francesa, assim, que lida com essas temáticas, que eu posso te citar, um sujeito chamado Villemin, ele faz o seguinte, ele vai mostrar que desses... deixa eu escrever... Villemin. Tem 2 L's, tá? Desculpa, escrevi errado. Gilles Villemin. Vai mostrar o seguinte, desses paradoxos, você citou do Bertrand Russell, né, o conjunto dos conjuntos, de toda essa discussão de tentativa de logicização da aritmética e matematização da lógica, aí eu vou pensar a estrutura do pensamento racional como a estrutura da função no sentido matemático, né, f de x. O Villemin, por exemplo, ele tem um livro, né? Bom, o que resta para a intuição depois disso? Por quê? Porque não só na teoria dos conjuntos, mas a matemática ela vai se construir como procedimentos. Né? Quer dizer, na verdade, o que definiria um conjunto é um procedimento. É esse procedimento que tem que passar pela construção, tem que passar pelo teste de construção. Então, neste caso, me parece, né, agora sim, a queima-roupa, dando essa referência, parece, nesse caso específico,
Aí, sim, eu só posso falar de uma unidade como resultante de um procedimento que eu aplico a uma multiplicidade, né? Agora, para além disso, é porque assim, aí, né, eu tenho uma posição assim, eu acho que em filosofia, né, é assim ou não é assim, eu acho antifilosófico, tá? Então, assim, nessa linhagem, eu tenho a impressão que se o livro, me parece, né, pelo que eu entendi que você falou, me corrija se eu estiver errado, né, ele está explorando isso para pensar o significante em Lacan e assim por diante. Nesse caso, me parece muito plausível falar de uma unidade que ela é construída procedimentalmente a partir de toda essa reforma da lógica da matemática que deriva lá do Frege, do final do século XIX. No caso de Platão, a gente está num outro momento, né, cujo paradigma do pensamento né, lembra? É um diálogo da alma. Pensar é um diálogo da alma consigo mesmo. E esse diálogo é uma estrutura gramatical que, na lógica do Aristóteles, é a predicação, SEP. Né? Quer dizer, mas isso nem aconteceu ainda. Né? A gente está nesse momento mais inaugural. Então, aqui eu realmente acho que fica em aberto, né? Porque é um tratado, é um diálogo, né? Aporético, é um diálogo que levanta uma série de hipóteses, mostra a implicação entre certas afirmações, né? Os riscos de se assumir certas coisas e assim por diante. Eu não seria tão taxativo, né? Porque, assim, em princípio, eu posso ter duas posições extremadas, né? Quer dizer, duas não. Para ficar na hipótese que eu comentei, para não ficar muito abstrato, na hipótese que eu comentei, que é a última, é o seguinte: se você recusar o né, você não pode ter múltiplo. Né? E aí, nesse caso, é o inverso, percebe? O é pressuposto. Agora, como é que eu chego a ele? Se é por uma análise do múltiplo? Bom, aí, né, o Parmênides lá histórico é um poema. A musa vem e fala, conta para mim, sabe? Aí as coisas estão nesse registro ainda muito rarefeito, né? Mas se a gente pegar a nona hipótese, né, a sequência final dessas possibilidades que vão sendo aventadas, o que está sendo afirmado é o seguinte: olha, para você falar do múltiplo, você já pressupôs o 1. Né? Seria o caminho inverso. Mas aí a gente está lá num outro modelo que ainda está sendo construído, né? Que 2000 anos depois vai ser, né, refutado, enfim, vai ser colocado em xeque pela revolução na matemática e na lógica. Né? E aí, nesse caso, estou me lembrando do livro do Villemin, que é um autor que é importante para a minha pesquisa, mas poderia ser outro, tá? Mas e aí sim, aí é é só a unificação procedimental, né? Mas, enfim, é o que eu consigo dizer, não sei se te ajuda aí, né? Porque aí tem outros mediadores, né? Você mesmo falou do Saussure e tal, enfim, aí eu acho que alguém que conheça mais Lacan pode te ajudar mais do que eu, né? Ou seja, você sabe mais do que eu. João, só para... Ajudou bastante. Por nada, imagino. É que eu acho que essa pergunta do link toca na outra que eu coloquei também, dessa transposição para a gente entender forma como significante. Você acha que é possível? Tá. Esqueci de comentar. Forma, o Platão fala em eidos. Tá? Eidos é o particípio passado do verbo ver, no grego. Ver? Então, assim, a rigor, o Platão está ver. A rigor, o Platão está falando aquilo que foi visto. Agora, aquilo que foi visto em outra vida, aquilo que foi visto pelo pensamento, aquilo que foi... Entende? Aí variam as interpretações. Mas, assim, essas são formulações latinas já, né? Forma, Pois é, mas é que eu acho curioso, essência. porque até você falando do olhar, né, do ver, me remete muito mais ao imaginário do que ao simbólico. E esse autor sugere que a gente... Mas eu acho que é nessa relação da forma e da coisa. Como se a forma fosse um nome da coisa. Seria alguma coisa assim? Tem um texto que é daqueles apócrifos, né? Na verdade, tem gente que defende que não é, que são umas cartas. Aliás, todas essas cartas hoje é meio consenso que são apócrifos, mas tem uma que tem dúvidas, chama Carta 7. Nessa carta, o Platão discute uma tese que tem lá, e rediscute, enfim,
né? Apresento de outro jeito uma tese que tem na República, lá um pouco depois do mito da caverna, né? Da alegoria da caverna, um pouco antes, na verdade. Que é a tal da linha dividida e tal, se procurar esses achamentos. Na carta 7, ele diz o seguinte, e vejam, são termos abstratos, né? Mas assim, pensamento você visa, né? Vamos chamar de objeto, né? Você visa, né? Você estabelece uma espécie de relação de 4 modos distintos, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que eu conheço Platão porque eu conheço o nome, eu já ouvi falar o nome Platão, né? Eu posso dizer que eu conheço Platão porque eu tenho a imagem é pictórica, né? Eu vi lá o busto no museu, lá, que é romano, não é grego, mas eu acredito que aquilo lá é a imagem pictórica de Platão. Então, eu posso dizer que eu sei quem é Platão por uma imagem, né? Eu posso dizer que eu sei alguma coisa porque eu sei o nome, né? Então, eu sei o nome, sei lá, psicanálise, eu sei o nome psicanálise, mas isso não significa que eu saiba esse conteúdo, né? Eu posso ter a ciência disso, é uma outra relação de conhecimento, né? Eu posso dizer que eu sei porque eu tenho ciência. Ciência para Platão eu sou capaz de dar razões, eu sou capaz de argumentar e defender por que é assim, né? Eu não tenho só uma opinião, né? O mundo vai de mal a pior, né? Bom, isso é uma opinião. Por quê? Se eu sou capaz de dar alguma, né, razão, alguma justificativa, é isso que é ter ciência, né? Isso é alguma coisa que Platão incorpora tanto de Hipócrates, né, da medicina hipocrática, quanto da matemática. Ele dizia, eu posso ter, aí que vem o eidos, que aí que complica a coisa. Porque tudo isso é meio que discursivo, né? É meio que está no âmbito da expressão, assim. Agora, eu posso ter um conhecimento que é uma visão direta, né? A alma tem lá um nous, né, que é a parte divina, né? Uma intuição, né? Uma visão direta, né? E ele diz, bom, aí eu tenho verdadeiro conhecimento. O que significa isso? Bom, aí você tem que juntar com os outros. Esse é o eidos, né? Porque o resto são modos indiretos, veja, ou, né, por ouvir dizer o nome, ou por ter uma imagem pictórica, o retrato, né? Ou por ter uma opinião, né, que eu tento justificar de alguma maneira, mas tudo isso é mediado por aquilo que eu sei falar, mediado pela imagem pictórica e assim por diante. O conhecimento propriamente seria essa visão, né, do eidos direta, sem mediação. Eu acho que ele a tradição latina foi chamar isso de essência, forma e tal, mas ele está falando disso que é visto nesse sentido, né? Agora, Platão não é um místico. Isso que é visto precisa ser falado, a gente precisa conversar desse negócio. E Platão vai chamar lá no caverna de essência, tem a ver com eidos. Isso. Mas é o eidos. É o eidos. Isso desse texto, quando ele fala alguma coisa assim, que isso tudo existe no pensamento, que é um modo de dizer, tem uma parte que ele fala alguma coisa assim, isso tudo que eu estou dizendo aqui só existe como pensamento. Sim. Nós, muito via cristianismo, né, a gente fala muito em 2 mundos, né, no Platão, né, a própria imagem do mito ali, dentro e fora. Mas há autores, né, que sustentam, assim, são perspectivas, né? Não são regiões ontológicas, né? E essa imagem da carta 7 eu acho que ajuda bastante. Quer dizer, eu tenho lá alguma coisa que eu estou dizendo que eu sei o que é, porque eu tenho uma foto, né, um retrato, porque eu conheço o nome, porque eu sei falar alguma coisa sobre isso, tento justificar, ou porque eu tenho essa visão direta. Mas essa visão direta não sustenta a filosofia, eu preciso falar sobre isso, eu preciso debater sobre isso. O Platão não é aquele místico, né, que você vai lá e se encontra com Deus, né, na montanha, sei lá. Caricaturar. Que eu acho que ele está trazendo isso para a questão da ideia em Platão, a questão do referente, e se a gente for pegar lá com Frege, a questão do objeto que está sendo referido e a ideia do referente, né? Então, quando a gente traz para a teoria lacaniana, você está falando em alguma coisa que está no pensamento, que se articula, se diferencia um em relação aos outros, a gente vai poder ter alguma aproximação aí. Sim. Bom, bem que ele cansa, né? Sim, o pessoal está agradecendo. Ele diz lá, vai dar uma canseira esse negócio.
Gente, alguém mais? Não, enfim. Bom, vou agradecer ao João e passar para você que vai concluir. Mas muito obrigada, João. Você fez um voo e depois deu um rasante. Levou para aprofundar algumas questões. Com certeza fica um monte de coisa para estudar ainda, mas dá para a gente se aproximar do texto de outra maneira, né? Que a primeira vez que eu li foi isso mesmo. Eu digo assim, que fofocaiada é essa? Esse povo não tinha o que fazer, não. Que faz 2 horas aí perguntando se um é, vai para onde. Chega, eu disse, não, no final deve ter uma resposta. Aí chegou no final, não tinha resposta. Tendo escravo mesmo, esse povo, para poder pensar desse jeito. Mas viu a Milena escrever, a gente tenta acompanhar e tal, mas os próprios temas são controversos, né? Mas eu acho importante ir buscar essas chaves, assim, que vai ajudar o debate de vocês, né? Com essas chaves que você deu, a gente se aproxima do texto de outra maneira e já consegue extrair um pouquinho mais, né? E daí vai caminhando. É isso. É isso. Quero agradecer muito. Eu queria agradecê-los, todos, todas, todos, enfim. Tentei aí apresentar um negócio o Lacan escolhe a dedo, né? Não, mas era isso que eu ia te dizer. Eu acho que ele não escolhe, João. Eu acho que ele é obrigado a ir por aí, sabe? No meu caso, você disse assim, você está gostando Não é por gosto, não. Se eu pudesse, eu ia ler outra coisa. Mas é porque é necessário mesmo. É uma pedreira, né? Uma coisa que... Não, claro. Como ele diz, a gente tem que colocar alguma coisa da gente aí, porque senão a gente não caminha com a psicanálise, a gente não sai da superficialidade, a gente não consegue entender qual é a questão que está perseguindo. E eu acho que foi o caso dele também. Foi o jeito que foi por aí. Mas muito obrigada. Foi uma honra, espero ter ajudado. Com certeza. Um prazer. A mim ajudou muito, espero que aos outros também. A gente vai continuar conversando e se mais na frente a gente tiver alguma coisa mais refinada para dirigir, que eu acho que você é digno dos nossos refinamentos, não dessa abordagem grosseira que a gente tem feito até agora do texto. Mas quando tiver uma questão mais refinada, eu lhe dirijo. Aí, se você quiser vir conversar com a gente lhe convida. Estou à disposição. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos que ficaram também até o fim. Muito obrigada. Obrigada, é muito bom. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, eu que agradeço.